A paz do Senhor para todos. Estamos dando início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a lição 5, 2 de agosto de 2020. O título da lição é Zorobabel recomeça a construção do templo. Texto áureo. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Onde, pois, eu vos digo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ageu, capítulo 2, versos 10 e 18. Verdade prática, sob o poder de Deus, a igreja torna-se impatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhes entregou. A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 5, verso 1 e 2, Ageu, capítulo 1, verso 1 e o 12, Zacarias, capítulo 4, verso 6 ao 10. Vamos acompanhar. Esdras 5. 1 e o 2. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Siratiel, e Jesua, filho de Zosadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus que o ajudaram. Ageu 1 agora. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, e a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias, capítulo 4, verso 6. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos o acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois este se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Objetivos da lição. Objetivo geral. Compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Zorobabel, ele é líder. Um líder político. Governador. Então Zorobabel recomeça a construção do templo. Na lição anterior, nós vimos que o povo ficou desanimado. Começaram, mas pararam a construção do templo. Os samaritanos se levantaram para impedir a reconstrução do templo. Aí eles pararam a obra, pois o povo desanimou. Ficou parado por uns 15 anos essa obra. Agora Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois Zacarias. Primeiro veio Ageu 1 e 1. E Zacarias 4, 1 ao 6. Não vieram com a ordem dos líderes, com o convite dos líderes de Jerusalém, mas Deus os enviou. Chegaram de surpresa. Entraram em contato com os líderes e também com o povo judeu. Esdras 5 e 1.
Deus deu uma visão a Zacarias e ele passou para Zorobabel, pois Deus conhece o seu povo. Sabia que Zorobabel não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, né? Zorobabel estava desanimado, não só Zorobabel, né? Como povo, né? Judeu, Josué, estavam desanimados, né? Pelo fato de já tinha acontecido, eles estavam sem força, desanimados. Então precisaria mesmo de uma palavra, né? Da parte de Deus, para que eles pudessem se animar outra vez, né? O recado de Deus para Zorobabel foi não por força e nem por violência. Quer dizer, que não adiantava brigar, tá brigando com os samaritanos, tá? Não adiantava, não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Deus falou, pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Porque que as dificuldades que apareceriam aos olhos de Zorobabel era como se fosse uma campina, né? Zorobabel via as dificuldades, ele enxergava as dificuldades, igual nós, quando passamos por algum problema, nós também vemos a dificuldade, né? Nós não enxergamos o Deus que nós servimos. E Zorobabel, ele via montanhas enormes, não tinha como, era um impedimento muito grande. A dificuldade por algo ali, pois os olhos dele só olhavam as dificuldades que estavam à sua frente, mas Deus falou para não ligar para isso, pois esse seria como uma campina. Essa montanha, esse monte de terra que você está vendo, é como uma campina, é plano. É plano. Não olha porque é alto, porque não dá, porque é difícil. Mas para Deus não. É para olhar como se fosse uma campina. Às vezes nós passamos só com problemas achando que não tem solução. Mas se olharmos para Deus, Ele nos dará a solução. E Deus falou mais ainda, que ele, Zorobabel, acabaria a reconstrução do templo com suas próprias mãos. E quando Deus fala conosco, nós recebemos um renovo, né? Uma força vinda da parte de Deus. Nossas forças se renovam, né? Nós ficamos mais alimentados para continuar a caminhada. Deus escolhe as pessoas certas para liderar. Também falou a Josué. Josué não é o que ficou no lugar de Moisés, quando Moisés morreu, né, que ele assumiu. Esse Josué é outro, o sumo sacerdote, um líder espiritual do povo. Falou também a Josué, pois na visão Josué estava com as vestes sujas, representando o pecado. E Deus mostrou em visão que estava colocando vestes limpas em Josué, perdoando os pecados e restaurando e colocando uma mitra limpa na cabeça de Josué. O profeta Ageu também levou uma mensagem de Deus ao povo. Ainda levou uma mensagem de Deus ao povo. Ageu falou do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade, né, material. E deixa a casa de Deus. Então, como eles estavam desanimados, 15 anos ali tudo parado, então eles agora não vão cuidar das nossas casas, comprar casas, arrumar casas, bens materiais. Né? Começou a se preocupar com a casa deles, uma casa luxuosa, um tento, essas coisas. E ficar uma casa mais bonita do que a outra, e começou a investir nisso e esqueceram da casa de Deus. Então Deus também exorta eles. Deus deu para ele um novo ânimo para eles. Falou para eles assim: sobe ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, eu serei glorificado. O resultado foi edificante. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também criou coragem. Foram renovados, impactados com a mensagem.
Então Zorobabel ordenou que todos voltassem à reconstrução do templo e começaram a edificar a casa de Deus. E os profetas estavam com eles, os profetas continuam com eles, né? Vamos lá, ânimo, né? Não se esqueça que Deus falou, é Deus que está falando, é Deus que está na frente. Vai ser concluída essa construção. Bom, ânimo, não desanime. Então, o profeta continua com eles na obra, né? Não deu a profecia e saiu. Não, eles continuaram com eles na obra. A oposição veio outra vez. Quando eles souberam que eles já estavam começando outra vez a obra, a oposição veio outra vez. Né? Quem deu ordem para vocês começar essa obra? Quem deu ordem? Né? Foi o rei Ciro. Aí, só que agora era o rei Dário que estava no poder. Aí eles falaram, aí o rei Dário foi, mandou seus ajudantes procurar esse édito, né? E acharam, estava lá a permissão para continuar a obra, a permissão para continuar na obra de Deus. Então, ele achou e eles continuaram a obra. Por quê? Porque Deus estava nesse negócio, né? Prosperando e fortalecido pela profecia dos profetas Ageu e Zacarias. Continuaram firmes até a obra ser concluída. Portanto, não podemos desanimar, pois qual o motivo ou impedimento, temos que continuar seguindo em frente. E toda honra e toda glória seja somente de Deus. Então nós não podemos desanimar também, né? Às vezes nós precisamos ouvir uma palavra de encorajamento, né? Somente através dos nossos líderes, né? Pela palavra de Deus, uma palavra de encorajamento, né? Para as pessoas que estão desanimadas, né? Receber essa palavra para criar ânimo, para continuar, né? Firme no propósito, não desistir. Então, a palavra de Deus é poderosa para nos animar, nos fortalecer. Tópico 2. As manifestações sobrenaturais do Antigo Testamento. Exemplo, Moisés. Moisés foi um grande líder. Deus usou ele poderosamente. Com aquele cajado que Deus colocou na mão dele, ele fez maravilhas pelo poder de Deus. É o poder que Deus colocou na vida de Moisés. Então, essa manifestação sobrenatural foi uma coisa sobrenatural que Moisés fez através da vara que Deus deu, colocou na mão dele. O que tens na mão, Moisés? Então, essa é uma manifestação sobrenatural. Foi um grande líder. Elias fez com que não chovesse. Elias falou, vai ficar 3 anos e meio sem chover. E não choveu. Palavra poderosa essa. Fez com que não chovesse por 3 anos e meio. Além de outros, como enfrentar no Monte Carmelo os profetas de Baal, né? Essa foi, assim, acho que o mais marcante foi quando ele enfrentou os profetas de Baal e ele venceu. Essa manifestação fez com que o povo clamasse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso é registrado em 1 Reis, capítulo 18. Quem quiser ler essa parte, muito bonita, muito... Você sente mesmo a presença do Deus poderoso, quando você tem ousadia. Ele teve ousadia, ele teve coragem, né? É uma pessoa corajosa para chegar e falar. Vai, coloca aí, ora aí, pede para os seus deuses aí que eu vou ficar esperando daqui, né? Então, Deus faz essas coisas. Então, esses são os sobrenaturais do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Os apóstolos eram revestidos dos dons para a conversão de muitas almas. Paulo recomenda procurar com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar.
Também escreveu a Timóteo, para não desprezar o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14. Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Não devemos desprezar o dom que Deus nos deu, né? Tópico 3. O profeta no Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, ele era consultado pelo povo. As pessoas iam atrás do profeta para perguntar: eu vou nessa guerra? O Senhor está nessa guerra? Se eu for, eu vou vencer? Se eu for nessa guerra, nós vamos perder? Eles consultavam os profetas, né? Eles consultavam os profetas. E Deus falava ao profeta e o profeta falava com o povo. Eles consultavam assim também quando alguém estava doente, né? Essa doença para a morte. Então, eles consultavam os profetas. Essa doença para a morte, os profetas sobre vários assuntos. Então, eles consultavam os profetas sobre vários assuntos. Até assuntos materiais também, eles consultavam os profetas. Samuel, 1 Samuel 9, depois vocês lêem também esse capítulo 9 de 1 Samuel. O profeta Samuel foi consultado acerca de jumentos do pai de Saul, que se havia perdido. Tudo bem que tudo tinha um propósito, né? Mas ele foi consultar as jumentas do pai que havia perdido. E Samuel falou: as jumentas do seu pai já foram encontradas. Deus já tinha falado para ele antes dele chegar lá. Deus já tinha mostrado para ele, falado: você vai vir e vai falar isso, isso, isso. Deus já tinha falado, né? Para Samuel. 1 Reis 14, verso 2 a 3. Sobre o doente, né? Está falando sobre o doente, se ele levantaria ou não. Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. Ele transmitia. Moisés transmitia a mensagem que Deus falava. Ele transmitia ao povo. Era especial do mediador. Ele era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios 12 e 10. Dom de profetizar. Deixa eu ler aqui 1 Coríntios 12 e 10. A operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. Ter alguém o dom de profecia não significa que ele é um profeta, né? Ter o dom de profecia não significa que ele é um profeta. Profeta é um ministério da palavra. Felipe tinha 4 filhas que profetizavam. 4 filhas que profetizavam. E certo dia apareceu lá o profeta Ágabo. É um profeta, diferente das filhas que profetizavam. Então existe diferença. No Novo Testamento, temos um único mediador, que temos esse acesso a Deus, que é através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós temos esse contato. Jesus Cristo é nosso mediador. Nós pedimos ao Pai em nome do Filho. Meu Deus, em nome do teu Filho. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Então nós não precisamos mais, né? O Novo Testamento já muda já. Nós já temos alguém que intercede por nós, alguém que você pede a Deus em nome de Jesus e Ele te responde através da palavra de Deus, né? Então, Ele é nosso mediador. Jesus Cristo é nosso mediador. E hoje nós temos a nossa regra de fé. Nossa regra de fé é a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. Ela é a nossa regra de fé. Quando Deus usa o profeta eu já falei que é um ministério, né?
usa o profeta através da palavra de Deus, usado por Deus, que transmite uma mensagem para a gente que você sabe que foi mesmo, que é mesmo, da parte de Deus e referente à palavra de Deus, né? Você também recebe essa palavra, você sente esse conforto, esse encorajamento, diferente de profecia, né? Profecia é uma coisa e profeta é outro. Profeta é o que fala a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, discernimento, a palavra de Deus, que discerne a palavra de Deus, que ensina, que é usado pela palavra de Deus para transmitir ao povo, para que nós venhamos a nos converter, nos alegrar, nos avivar através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá ânimo, É a palavra de Deus que nos fortalece. É muito bom quando você vai à casa do Senhor e ali Deus usa pastor para dar uma palavra da parte de Deus. E você sai dali tranquilo, sossegado, sabendo que Deus está cuidando, sabendo que Deus tem cuidado da gente. Então, a nossa regra de fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é pura. Ela nos ensina a não errar, nos ensina como andar, né? Como agir, como falar, né? Essa é a palavra de Deus, maravilhosa, certo? Então, aqui é o fim dessa lição e que Deus continue abençoando a cada um e continuemos firmes, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus está vendo tudo, né? Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Basta nós crermos nele. Vou fazer uma oração. Vamos orar. Senhor Jesus amado, Senhor, vem nos abençoar, vem nos dar graça. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse período que eu estive aqui, Senhor, falando de Ti, Senhor Jesus amado. Senhor, abençoa cada um, Senhor, que está vendo esse vídeo, Senhor Jesus. Que a Tua palavra possa fazer efeito na vida de cada um, Senhor amado. Muito obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.